Quero convidar Rubens Gimeno. Rubens Gimeno é pastor numa cidade chamada Cartagena, na Espanha. Lá é sul ou é norte? Sul da Espanha. Rubens é um filhão querido que nós adotamos já há alguns anos e morou com a gente 2 anos na cidade de Goiânia. Foi 3 anos na cidade de Goiânia, e eu tinha uma missão. Quando ele veio, eu falei para o pai dele que eu ia levar um menino e ia devolver um homem. E ele voltou homem, porque voltou casado, voltou pastor e voltou vocacionado e com a missão aí, de posse da missão. E com um filho agora, né? E já tem um filho. Então eu estou muito feliz em ter hoje o Rubens, esse queridão aqui, e ele tem uma palavra para compartilhar com você. Então, repito, não saia do seu lugar, ouça a voz de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele? Deus te abençoe, querido, também te amo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? É um grande privilégio para mim estar aqui nessa casa. Só falar que meu português deu sabe aquela coisa, ferrujou um pouco, né? Que eu fiquei 1 ano e meio na Espanha. Então meu português está mais ou menos. Mas eu acho que vocês vão me entender. Senão o Espírito vai dar discernimento para vocês do que eu estou falando e a gente vai para frente, amém? Mas é muito bom estar aqui com vocês. Estar aqui de novo com o pastor Cláudio. Eu estive orando hoje pela pastora de manhã. E, sabe, no meu coração não tem tristeza. É o seu pai que a gente tem. Ele é a fidelidade dele, o amor dele. Sabe, e eu tinha sentido exatamente o que o pastor falou no início do culto. Eu sei que o pastor Cláudio, sua casa, eles se ocupam das coisas do reino. E ele cuida de tudo demais. Da saúde, das finanças, da casa. Sabe, a gente tem um pai fiel. Amém? E vocês não sabem o tanto que eu sinto saudade desse homem. Mas é mesmo, de verdade. Eu sinto muita saudade do pastor Cláudio e da pastora Márcia. E às vezes a gente não valoriza o que a gente tem. E eu gostaria de poder ter ele mais de perto. Ele me inspira muito, ele me inspirou muito. Mais de 30 anos de ministério, né, eu acho. 35 anos de ministério. E ainda com essa paixão no coração, sabe, um coração incendiado, cheio de fogo pelo Senhor. Amor pela obra. E isso me inspirou demais. E muitas vezes eu gostaria de ter ele mais de perto. Mas a gente vai passar uma eternidade juntos, né? Eu sempre vou estar voltando. E eu sempre que puder vou querer um conselho de você. Mas amo muito vocês. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Também o pastor Osvaldo. Não sabia que eles estavam aqui não. Agora que eu vi. Mas também é um prazer revê-los. Também grandes homens de Deus. Eu não consegui caminhar tão de perto, né, como o pastor Cláudio, mas eu sei do legado que o Senhor e a senhora deixaram aqui, vão deixar aqui na terra, né? Uma casa de sacerdotes, de reis, de príncipes, de princesas. E eu acredito que o legado de vocês ainda não vai ficar só aqui no Brasil. Acho que o legado do Senhor, ele vai alcançar nações. E é um prazer revê-lo. E é isso, gente. Eu acho que a maioria me conhece, né? Já conhece minha história. Só tem uma novidade, que eu sou pai agora, né? Aí é a melhor coisa, né? Cara, ser pai é a melhor coisa do mundo. Eu estou apaixonado pelo meu filho. Eu já fico 30 minutos sem ver ele. Aí eu estou com saudade. É uma coisa... Só não estou dormindo, né? É a única coisa, né? Não estou dormindo, mas Deus está dando força. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Amém. Eu não quero perder muito tempo. Eu quero ir para a palavra. Eu vou falar com vocês. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que vai estar um pouco bagunçada a pregação. Por quê? Porque eu vou falar para vocês. Eu nem vou pregar. Eu vou abrir meu coração e falar com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo esses últimos meses. E eu ainda estou... Como que fala? Processando. Eu estou processando esse pensamento, essa ideia que o Senhor tem passado para o meu coração.
Mas se eu puder colocar um título para a pregação, seria o seguinte: reconciliados para reconciliar. Deu para entender? Reconciliados para reconciliar. Amém? Aí eu queria ler um texto, eu acho que vão colocar aqui, 2 de Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 5, do verso 15 até o 21. Vamos colocar? 2 de Coríntios, capítulo 5. Isso. Pode pular para o 16. 16. Pode pular também o 17. Tá, aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Próximo. Ora, tudo provém de Deus, que nos, fala comigo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Aleluia. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Eu quero orar rapidinho. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, pela gente estar nesse lugar juntos, glorificando o Teu nome, Senhor, adorando o Teu nome. Senhor, eu oro, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, a gente dá permissão para que a Tua palavra venha no nosso coração e na nossa mente, Senhor, que ela separe a carne do Espírito, Senhor, o que é da alma e do Espírito. Eu oro, Senhor, para que Teu Espírito venha hoje, Senhor, como uma onda de amor, Senhor, purificando nossos corações, as nossas mentes, Senhor, e revelando a nossa nova identidade em Cristo Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, pela Tua unção, Espírito Santo, pelo Teu olho, Senhor. Oramos, Senhor, por uma noite, Senhor, cheia da Tua presença, Senhor, da Tua glória, Senhor. A gente acredita em milagres, maravilhas, Senhor. Eu acredito que nessa noite, Senhor, milagres, curas vão acontecer, Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Então, como eu falei, eu quero falar um pouco sobre a reconciliação. E o ponto é que a gente tendo lido esse texto, é muito famoso esse texto, né? Porque se você não sabia, você tem um ministério. Todo cristão, todo discípulo de Jesus que tem nascido de novo, ele tem uma missão, ele tem um chamado, e é pregar o evangelho, é fazer discípulos. Sabia? Você tem um ministério da reconciliação. Fala comigo, eu tenho o ministério da reconciliação. Amém? E esse texto é bem famoso. Agora, o que o Senhor tem feito dentro de mim é eu olhar para o início desse texto, desses textos. E é o seguinte, eu acredito que eu tenho esse ministério. Eu acredito que eu vou ser usado por Deus para reconciliar outros com o Pai. Eu acredito nisso. Eu quero ser usado, eu quero ser um canal para transformar a vida de outras pessoas. Você quer também? Eu quero. Mas eu tenho pensado que esse ministério da reconciliação, ou a reconciliação, primeiramente deve começar dentro de mim.
E eu sei que parece simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo. Porque muitos de nós, muitos cristãos hoje, ainda sendo cristãos, caminham como se eles fossem escravos ainda. Eles caminham com um espírito órfão. Sabe por quê? Porque eles não experimentaram plenamente a reconciliação com o Pai. Eu sei, parece muito simples, mas muda todo, muda o jogo. Porque Jesus nos ensinou o que é ser filho de Deus. Ele veio nos mostrar quem é o Pai. A maior revelação que Jesus nos trouxe foi que Deus é Pai. Antigamente muitos chamavam Deus, sabe do quê? Jeová Jireh, Rafa. Mas ninguém chamava Ele de Pai. Por isso é que os discípulos falaram assim, ele não fala, nos ensina a curar os enfermos, nos ensina a pregar como você, nos ensina a caminhar sobre as águas. Não, eles falam assim, nos ensina a orar. Por quê? Porque eles queriam ter um relacionamento com Deus igual que Jesus tinha com ele. E aí Jesus colocou o fundamento da oração. Sabe qual é o fundamento da oração? Que Deus é Pai. A gente ora a um Pai, para que a gente tenha certeza que a gente é escutado por um Pai. E gente, eu sei que parece muito fácil, parece muito simples, mas é muito profundo. Quando o Espírito Santo vem e Ele ilumina, uau, muda tudo. Muda tudo. Aí você começa a perceber que você ainda caminha com temor. Você ainda deixa de falar coisas porque você ainda tem temor dos homens. Você ainda está pensando no que eles podem pensar de você, porque você ainda não sabe plenamente o que Deus pensa de você. Porque se você soubesse o que Deus pensa e Ele fala sobre você, você não se importaria com o que outra pessoa fala de você. Sabe por quê? Porque essa pessoa não entregou a sua sangue, essa pessoa não entregou seu corpo, essa pessoa não colocou uma coroa de espinhos. Por isso, eu não quero saber o que essa pessoa acha de mim, eu quero saber o que Deus acha de mim. Nós somos filhos de Deus. E isso, uau, eu estou, porque isso é algo que está dentro de mim, sabe? E nesse tempo, Deus falou para mim, filho, o que eu quero fazer através da tua vida. Primeiramente, o que eu quero fazer na tua nação, é minha nação, porque será minha herança, é a herança do filho. As nações são de Jesus. E o que eu quero fazer através da tua vida, se você não entender quem você é, você não vai conseguir fazê-lo. Porque vai ter montanhas tão grandes lá na frente, que você pode ser vencido pelo temor e pelo medo. E se você é vencido pelo temor e pelo medo, você está caminhando na carne. Você está sendo dominado pela tua carne e não pela tua nova natureza. Faz sentido? Então, vamos para continuar. Antes de reconciliar outras pessoas, devemos experimentar a reconciliação nas nossas próprias vidas. Amém? Então, presta atenção. Jovem, adolescente, todo mundo, presta atenção. O ministério não começa quando você começa a fazer alguma coisa por Deus ou para Deus. Vou falar de novo. O ministério não começa quando você começa a fazer alguma coisa para Deus. O ministério começa quando Deus começa a fazer alguma coisa em você. Antes de Davi ser o rei, ele estava lá trabalhando, matando o leão, matando o urso, passando pelo processo, conhecendo a presença de Deus, cantando salmos a Deus. Ele era esperto na presença de Deus. Sabe, em Efésios fala sobre a obra do ministério, não é? Presta atenção. Obra
é o que Deus faz em você. Ministério é o que Deus faz através de você. É por isso que, por exemplo, em Gálatas, não precisa colocar, Gálatas 1,16 fala assim: quando agradou, é Paulo falando, quando agradou Deus revelar seu Filho em mim. Ele está falando o quê? Quando agradou Deus revelar seu Filho dentro de mim. Agora o Espírito Santo trouxe para Paulo a revelação do Filho, a revelação da cruz. Amém? Olha o que ele fala mais para frente, Gálatas 4,19, ele fala assim: hoje sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Olha como que é o processo. O Filho foi revelado na vida de Paulo, e porque o Filho foi revelado na vida de Paulo, agora Paulo pode sentir dores de parto até que o Filho seja formado na igreja. Por quê? Porque Paulo experimentou a reconciliação com o Pai. E isso transformou a vida de Paulo radicalmente. Sabe por quê? Porque ele entendeu quem era Deus e ele entendeu quem ele era em Cristo Jesus. Faz sentido? Amém? E é interessante porque, por exemplo, em Jeremias, pode colocar Jeremias capítulo 1, é muito interessante. Jeremias capítulo 1, vocês estão comigo? Jeremias capítulo 1, verso 4. Jeremias 1, capítulo 1, verso 4. Como está meu português? Está bem, mais ou menos. Estou aprovado? Amém. Valeu, obrigado. Aqui é Jeremias que tinha recebido palavra de Deus, amém? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, é Deus falando com seu servo, Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Meu irmão, antes de você conhecer Deus, Ele já te conhecia. Tem estudos, pesquisas científicas que falam que quando um filho está sendo formado no ventre, já geneticamente ele está recebendo informação. Olha isso. Deus já te conhecia antes de você conhecer Deus. Ele conhece a tua história, irmão. E é por isso que às vezes Ele vai te levar para os lugares dos teus traumas. Sabe para o quê? Para você conhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso. Você lembra para onde enviou Moisés? Moisés saiu do Egito, né? Fugindo. Estou fugindo do Egito. Aí Deus se mostra para ele numa sarça e fala o quê? Eu vou te enviar para onde? Para o faraó. Mas Senhor, eu vim da lá. Eu matei um homem lá, eu estou fugindo. Mas aí Deus queria fazer a sua obra no coração de Moisés. Você está comigo? Eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha, já está falando para ele o propósito dele, né? Pode continuar. Então lhe disse, lhe disse eu, Senhor Deus, presta atenção, ele está impressionado, né? Ele está assustado. Senhor Deus, eis que não sei falar. Mas Deus tinha falado para ele se ele sabia falar ou não? Não, ele não tinha perguntado isso. Ele não tinha perguntado, Jeremias, você sabe falar, filho? Não, porque nunca é sobre as nossas capacidades, gente. A gente precisa entender isso, eu preciso entender isso. Não é sobre as nossas capacidades. Deus não está querendo saber o que você pode ou não pode fazer. Ele só quer que você seja um filho obediente. O que eu tenho, o que você tem, filho? Eu tenho 2 pães e 3 peces. E Deus faz. Aí Jeremias fala, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Pode continuar? Mas o Senhor me disse, não digas, presta atenção, não digas, não passo de uma criança, porque a todos os que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz
o Senhor. Tem várias coisas aqui, a gente ainda vai continuar com alguns textos, mas vai ser bem rápido. Mas tem alguma coisa que me chama a atenção aqui. Sabe por quê? Porque muitos crentes hoje são como Jeremias, ou somos como Jeremias, eu também. Eu conheço tantos cristãos, tantos crentes, que têm um chamado de Deus, mas por eles não conhecerem quem eles são em Cristo Jesus, eles não se enxergam capazes de fazer a missão. Eu não sei, porque provavelmente Jeremias, ele se sentia indigno de servir Deus. Provavelmente ele não se enxergava capaz de fazer a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque Jeremias ainda tinha uma mentalidade equivocada. Então Jeremias é um exemplo de alguém que não se sente digno ou preparado para o chamado de Deus, como muitos cristãos hoje. Jeremias tinha um chamado de Deus, mas a sua forma de pensar estava errada. Sabe o que eu tenho aprendido nesses dias? Que a primeira coisa que Deus faz é mudar sua maneira de pensar. Porque assim sua maneira de viver mudará. Presta atenção, quando você muda a tua maneira de pensar, a tua forma de caminhar, de viver, muda. Por quê? Porque assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é, diz Provérbios. Por isso, o primeiro que Deus quer fazer na sua igreja é purificá-la. É purificar a sua igreja. É purificar os pensamentos dos seus filhos e das suas filhas. Se você ainda se enxerga como um pecador, você vai continuar pecando. Agora, se você entende a cruz, se você entende que você foi perdoado e você foi justificado, você vai começar a pensar como um justificado. Aí você pensa, cara, será que um justificado olha essas coisas? Não. Será que um justificado pensa dessa forma? Não. Será que um justificado ele fala dessa forma? Não. Agora a palavra, a metanoia, a palavra vem na tua mente, na tua alma, no teu coração, e ela começa a fazer uma obra em você. Por isso você tem que dar permissão a Deus para Ele trabalhar na tua alma, no mais profundo da tua alma. Porque o teu espírito nasceu de novo. E o teu corpo, lá na frente, vai ser restaurado. Você vai ter um corpo semelhante de Jesus. Mas aqui agora, sabe o que a gente tem que trabalhar? A nossa alma, a nossa forma de pensar. Porque isso é um processo. A gente tem que vir à palavra e falar: Senhor, aqui eu abro a minha mente, o meu coração, para a tua palavra me formar, para a tua palavra me limpar. Jesus falou: vocês já estão limpos pela minha palavra. A palavra de Deus purifica a tua forma de pensar. E se você muda a tua forma de pensar, eu te garanto que a tua forma de viver vai mudar. É por isso que precisamos de uma mente limpa. Precisamos da nossa mente limpa. Pois assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Sabe? Jesus quer trabalhar de dentro para fora. A gente às vezes fica muito com as coisas externas. Isso é fruto, consequência de como ele pensa dentro. É por isso que Jesus falou: o que contamina o homem não é o que ele come, é o que sai da sua boca, porque vem do coração. E o problema está no coração. Quando a gente pecou lá no Éden, tive uma separação. O nosso coração foi separado de Deus, da comunhão. Nós morremos em Adão. Perdemos a capacidade de pensar bem, de atuar bem.
É por isso que Deus quer trabalhar no teu coração. E às vezes a gente não quer. Mas quando você vai para um lugar íntimo, de intimidade com o Senhor, Ele é tão doce. Ele é como mel. Ele não atrai você com ira. Ele não é bravo. Ele é doce. Eu não tenho experimentado nada na minha vida tão doce como o amor do Pai. Nada. 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 Não tem nada nesse mundo tão doce como o amor do Pai. É por isso que quando você conhece o amor dele, o amor que ele tem por você, a única forma que você tem de retribuir é se entregando. Muita gente fala assim: meu problema, sabe qual que é o meu problema, pastor? Que eu não amo o Senhor o suficiente. Falo, irmão, não, esse não é o problema. O problema é que você ainda não entendeu tanto que Ele ama você. Porque se você entendesse quanto Ele ama você, a tua resposta seria: eu estou aqui, eu me rendo. Porque nós amamos Ele, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Isso é ser cristão. Tudo o que eu faço é movido pelo amor de Deus. Tudo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, fala assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha que coisa linda. Nós, sua igreja, não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que entendamos o que nos tem sido dado gratuitamente. E por isso, irmão, que você tem que entregar tudo para Ele. Você tem que falar: Espírito Santo, você é meu companheiro fiel. Você me conhece melhor do que eu me conheço. Antes de que eu falasse, você já conhecia as minhas palavras. Eu descanso na tua soberania, Senhor. E quando você vai no profundo com o Espírito Santo, Ele não está para te condenar, Ele não está para te acusar. Não, Ele está para revelar para você quem você é agora em Cristo Jesus. É por isso que tem muito cristão lá que não entendeu ainda a vida que ele pode viver. Por isso ele se contenta com as migalhas que fala? Com as migalhas. Sabe por quê? Fala real. Porque a gente tem sido ensinado pela religião e não pelo Evangelho de Jesus Cristo. A gente tem aprendido mais da religião do que a palavra de Deus. E é por isso que você vê pessoas que acharam o grande tesouro que é o reino de Deus e ainda caminham como se eles fossem pobres. E eu não estou falando disso aqui não. Estou falando de dentro, da felicidade, da paz, da justiça, da alegria. Você pode ser cristão, mas se conformar simplesmente com ser salvo. Mas, irmão, quando você entender quem Deus te criou para ser, você não vai querer ser outra coisa. Quando você entende quem Deus te criou para ser, você não quer ser outra coisa. O Espírito Santo, Ele quer revelar para você quem você é. Você foi reconciliado com Deus. Sabe o que é isso? É catalagem original. É o quê? É um homem pecador, uma relação que estava rompida, quebrada pelo nosso pecado, mas pelo sangue derramado na cruz, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, a gente voltou à nossa posição original, qual que era? Em intimidade e amizade com o nosso Pai. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem confirma quem nós somos é quando você tem um pai. Por isso é que a paternidade é tão importante. Porque um pai
que afirma que um filho é. A palavra fala que os filhos são como flechas nas mãos dos pais, porque eles lançam os filhos. Às vezes você não tem recebido palavras, ou tem sido declarado sobre você pelo teu pai carnal, coisas ruins, coisas que não são verdade sobre você, e você tem pensado, agora estou no evangelho, mas parece que Deus é a mesma coisa. Você está muito equivocado. Você ainda não conheceu certamente quem Deus é, porque os pensamentos que Ele tem sobre você não são de mal, são de bem. Todo o bom da tua vida vem dEle, todo o bom vem dEle. Ele é um pai bom. Sabe, tem muitos cristãos que caminham ainda com culpa. Eles caminham frustrados, angustiados, sem paz. Sabe por quê? Porque eles ainda não entenderam quem eles são. Parece simples, gente, mas é profundo. Muda todo, muda todo. Sabe, eu vou contar algo para vocês. A gente está vivendo alguns desafios lá na Espanha, na minha cidade, em alguns aspectos, algumas áreas. E tinha em uma área que está sendo bem complicado. E eu estava deixando de fazer algumas coisas que eu sei que Deus estava querendo que eu fizesse. E eu estava deixando de fazer por temor a um homem. E aí eu fiquei meses assim, meses. Tanto ele vinha, ele falava, mas eu parecia que continuava querendo viver desse jeito. E isso estava me matando. Isso estava roubando a minha paz. Isso estava roubando a minha alegria. E eu lembro que eu estou dirigindo lá em uma avenida lá. Aí do nada a sua presença veio. Do nada, assim. E cara, eu quebrantei ela no carro. Chorei, louvei ele. E aí ele falou assim: filho, eu vim aqui com minha presença no teu carro, porque você tem me contristado, entristecido. Você tem me entristecido, filho. E agora que sou pai, eu entendo, sabe? Porque quando você entende que Ele é teu pai e Ele quer o teu bem, você não pode duvidar. Você não duvida, você faz o que Ele fala. Aí você me entristeceu, filho, porque você está querendo caminhar em temor, porque você não quer ter uma conversa que é difícil, e você está deixando de fazer o que eu falei para você fazer. Você está desobedecendo minha voz. Por que você tem medo, filho? E aí a sua presença veio, me abraçou, e Ele afirmou quem eu era. Ele afirmou os planos que Ele tem. Ele afirmou o que a minha casa é. E na hora eu me enchi de tanto valor que eu fiz o que eu tinha que ter feito fazia muitos meses atrás. Eu vou falar para você, eu fui tremendo, mas eu fui. Porque eu falei: Espírito Santo, eu não vou voltar a ser escravo. Eu quero ser um homem livre. E para eu ser livre, eu preciso caminhar no Espírito. Porque o Espírito dá liberdade. Uau, eu sinto a presença de Deus. Uau. Ele é tão doce. Quando Ele afirma quem você é, tudo muda. O jogo muda. Você acredita naquilo que você não acreditava antes. Porque você estava olhando pelas tuas capacidades.
Você estava olhando ainda sem entender que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque sabe o que? Você fica pensando ou te analisando de um jeito carnal. Mas você tem que analisar a partir do Espírito e não da tua carne. Amém? Em Colossenses, não precisa abrir, eu vou ler. Presta atenção nesse texto, esse texto é maravilhoso. Ele é a cabeça do corpo, está falando de Jesus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Presta atenção. Por meio do sangue do Filho na cruz. E o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Isso que a gente estava, era longe de Deus. Eram seus inimigos, separados por seus maus pensamentos e ações. Mas agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho, no corpo físico, ou seja, na cruz. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Isso não é coisa nossa, é dele. É a graça dele, por isso que o evangelho é uma loucura. Aí quando Paulo ia pregar sobre a cruz, aí os caras ficavam loucos. Vai falar que eu estou errado agora, que eu vivi minha religião a vida toda. Agora você está falando que é pela fé, porque um homem morreu e derramou seu sangue, Paulo. Sim, é por isso, é pela fé. Não é pelos teus méritos, não é pelas tuas boas ações. Porque sabe, as tuas boas ações são trapos de imundícia diante de Deus. Não valem para nada. Agora esse texto, sabe o que me fala? Que a nossa identidade foi restaurada pelo sangue de Jesus. A nossa identidade foi restaurada pelo sangue de Jesus. Sabe, a prova de crer no Evangelho, presta atenção, igreja. A prova de crer no Evangelho é que você é livre da culpa, da vergonha, da condenação, do medo e da ansiedade. A reconciliação começa quando o Evangelho nos liberta da culpa, da vergonha, do medo. Jesus fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Agora, pensa como um livre caminha. Pensa como uma pessoa livre caminha. Aí eu comecei a pensar. Falei, Senhor, será que eu estou caminhando como uma pessoa livre? Realmente? Ou ainda eu estou caminhando com cargas pesadas que Jesus não colocou em mim? Ainda estou caminhando com a vergonha do passado. Ainda estou caminhando com a culpa. Ainda eu estou me sentindo condenado. Mas quando Ele vem, Ele revela o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho nos liberta. O Evangelho nos faz livres. E Ele não só te faz livre, Ele te mantém livre. Não é? Ele não só nos liberta, Ele nos mantém livre. Ele não só te liberta do pecado. Ou melhor, Ele não só te liberta da culpa, Ele te liberta do poder do pecado.
Agora o pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque temos conhecido a graça do Pai, que é o Filho. E agora eu tenho morto para a minha velha natureza, morreu lá com Cristo, e agora eu ressuscitei juntamente com Ele para viver a vida de Cristo. Eu não quero mais a vida antiga, eu quero viver a vida do Filho. Tem sentido? Então a prova de crer no Evangelho é que você é livre. Você é livre, meu irmão. Você é livre. Tira todo o peso que a religião colocou sobre você. Jesus te libertou. Não fique escravo novamente de outra coisa. Seja escravo dele. Seja escravo de Jesus. Viva a vida que Jesus viveu aqui na terra. Sabe, o inimigo é um mentiroso. Você sabia disso, né? O Satanás é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. O Satanás é um mentiroso. Ele bombardeia a sua alma com coisas distorcidas para que você desvie seus olhos de Jesus, o autor e consumador da fé. Sabe, ele está continuamente bombardeando as nossas mentes, os nossos corações, não é? Para que você olhe para você mesmo. E meu irmão, quando a gente olha para nós mesmos, a gente só acha coisa ruim. Porque nós nada temos de bom. Jesus já falou, ninguém é bom. Ninguém. Só meu Pai é bom. Quando a gente fica longe da luz, a gente fica em trevas. A gente não consegue enxergar nada. Irmão, você se desvia um pouco da palavra, da oração, da comunhão com o Espírito, que você percebe o tanto que vem, né? As trevas, o tanto que você é mau. Por quê? Porque a carne quer dominar você. A tua carne quer que você pense como você pensava antigamente. O inimigo, ele é o acusador dos irmãos. É por isso que você sente vergonha. Essa vergonha não é o Pai que está colocando sobre você. Ele colocou sobre você a sua graça, o seu amor, que te transforma. A graça não é só favor imerecido, não. A graça é a capacidade sobrenatural de Deus para te capacitar para vencer o pecado, para você caminhar por cima dessa terra. Não é só favor imerecido, não. A graça de Deus te capacita para você viver uma vida santa. Mas ele é o acusador dos irmãos. E eu sei que tem muitos irmãos aqui que sentem culpa, sentem vergonha. Mas deixa eu te falar uma coisa. O pecado não se vence com a lei. O pecado se vence com a graça de Jesus. Vou te falar por quê. O fluir do pecado, ele não corta a graça de Jesus, mas a graça de Jesus, ele acaba com o pecado. Quando essa mulher que foi encontrada pecando e veio diante das pessoas que tinham lá, diante de Jesus, ela era culpada, sim ou não? Sim. E o homem também, viu? Mas trouxeram a mulher. Você sabia que Jesus poderia ter matado ela, né? Vocês sabiam disso? Era o único que podia, mas ele podia. Você sabia disso? Jesus poderia, pela lei, ter matado ela. Mas a misericórdia sempre prevalece sobre o juízo. Aí Jesus estendeu a mão para ela, estendeu a sua graça para ela. E eu acredito que quando ele fala assim, filha, vai e não peques mais, ele estava dando a capacidade sobrenatural que você e eu não temos, para ela não pecar mais. Você acha que essa mulher, depois de ter acontecido sobre isso, sobre ela isso, ela ia querer voltar a pecar? Com certeza não. Com certeza.
Porque quando a graça de Jesus chega, te liberta da acusação da culpa. Meu irmão, a culpa vem do Satanás. Ele é o acusador. Lá em Apocalipse fala que ele é o acusador dos irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não vai ser efetivo em desfazer as obras do inimigo se você não saber quem você é. Porque ele vai ter você sempre naquele lugar de: eu pequei, eu vou pedir perdão, aí eu caminho um pouco e não sei o que. E sabe o que ele faz? Ele tem você, porque ele não pode fazer com que você, né, tipo assim, tirar a tua salvação, né? Porque isso é coisa de Deus, não é? Aí ele faz o quê? Ah, tá bom, isso aí é coisa de Deus, eu não posso mexer com isso. Mas aí eu vou fazer uma coisa, vai ter ele o quê? Entretindo, né? Como é que fala? Entretindo. Ah lá, com coisa de criança. Ele se sentindo culpável. Ele sentando só na igreja aos domingos. Mas Deus tem chamado a sua igreja para viver coisas maiores. Aleluia. Glória a Deus. Coisas maiores. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Você precisa entender que, segundo Colossenses, o apóstolo Paulo fala que nós agora podemos nos apresentar diante de Deus santos, sem mancha, justificados. Sabe, eu não sei se Satanás, ou a Satanás, lhe preocupa muito as igrejas grandes. Eu não sei se a Satanás, ele está muito preocupado, ele fica muito preocupado com pastores muito bons ou muito grandes, ministérios muito grandes. Não sei se isso realmente preocupa muito o Satanás. Agora eu sei de uma coisa, eu sei o que preocupa e perturba ele. Sabe o que é? Um filho que sabe quem ele é e que ele é amado pelo seu pai. É por isso que na tentação, a primeira coisa que quis fazer com Jesus é tentar ele na sua identidade. Porque se ele conseguia mexer com a identidade de Jesus, já era. Mas é por isso que o pai, antes de Jesus começar a curar os enfermos, antes de Jesus começar a fazer os milagres, antes de Jesus começar a ressuscitar os mortos, sabe o que aconteceu? Veio uma voz dos céus e falou assim: esse aí é meu filho amado, o que me faz ter muito prazer ou muita alegria. Sabe para quê? Para que nós entendamos que o que fundamentava o ministério de Jesus é saber quem ele era. E ele não era aquilo pelo que ele fazia. Não. Deus não te ama pelo que você faz, não. Ele te ama porque na sua essência, no seu caráter, ele é amor. Sabes, vocês lembram da pandemia? Vocês lembram da pandemia ou não? Porque parece que passou já uma eternidade, né? Mas foi faz pouco tempo. Vocês conhecem o movimento DECEM? Já ouviram falar? DECEM? Não? Foi gigantesco aqui no Brasil. Você lembra de uns estádios lá em São Paulo, em Brasília, que eram 3 estádios, e um estádio lá em Brasília, lotados, ficaram cheios. Vocês não sabem, não? Enfim, antes da pandemia, vários estádios de futebol ficaram lotados, cheios de missionários que iam ser enviados para pregar o evangelho em outras nações. E os americanos, eles iam financiar isso, tá? Mas eram cientos de mil de pessoas. Aí eles tiraram o sapato e falaram: a gente vai. E aí aconteceu o quê? Deus enviou todo mundo para onde? Para onde? Para casa. Engraçado, né? Inclusive um dos fundadores desse movimento, que é daqui do Brasil, ele falou: foi muito engraçado. Aí tem uma missionária chamada Heidi Baker, que ela estava lá. E aí depois de acontecer, né, isso, e vir a pandemia, eles ficaram: gente, o que aconteceu? A gente errou. Será que não era isso que Deus queria fazer? Aí tinha nessa reunião vários pastores globais,
dos mais tops do mundo. E aí entre eles estava uma missionária lá que mora em Moçambique, lá na África. E ela o inglês ou americana, não lembro. E ela fala assim: filhos, né? Ela é tipo bem uma mãe, ela já é mais velha, mas ela é bem maisona, sabe? Aí ela fala assim: gente, filhos, vocês não entenderam não? Aí todo mundo fica assim: uai, entendeu o quê? Sabe o que Deus fez? Deus enviou todo mundo para casa. Sabe por quê? Ela com lágrimas nos olhos. Ela é muito sensível, essa mulher. Eu escutei o cara falando que estava naquela reunião, né? Ela com os olhos cheios de lágrimas, falando assim: filhos, o pai enviou para casa, porque o pai, ele não quer enviar órfãos, ele quer enviar filhos. Uau. Você não pegou não? Deus não quer enviar órfãos, Ele quer enviar para as nações filhos. Sabe por quê? Porque as nações estão gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. É por isso que Deus está purificando a sua igreja. Ele está limpando a sua igreja, está tirando as manchas. Ele está purificando a nossa consciência sobre quem Ele é e quem nós somos. Deixa eu te falar uma coisa. O que vai te sustentar lá na frente é você entender e saber quem você é. Senão você vai estar duvidando o tempo todo. Pensa nesse homem aqui, o pastor Cláudio, o pastor Osvaldo. Pessoas com muitos anos. Se elas não entenderem quem Deus é e quem elas são em Cristo, não aguenta não, gente. Não aguenta. Porque você duvida. Agora, quando você entende quem te chamou e quem você é, você crê. Você crê como um filho, como uma criança. Pai, você falou, eu acredito, eu vou. Pai, você fala que eu sou amado, que eu sou perdoado, que eu sou justificado, eu creio. Vocês estão comigo? Amém. Aí onde você está, fica em pé. Eu sinto a unção do Espírito Santo. A sua presença é maravilhosa. Ele vai levantar um monte de filhos e de filhas nessa cidade. Eu acredito nisso. Deus está levantando, Deus está enviando dessa reunião filhos e filhas para suas casas. Sabe para o quê? Para manifestar o reino de Deus lá na sua casa. Você vai voltar e você vai declarar sobre os teus filhos as verdades da palavra. Você vai chegar na tua casa e você vai chamar pela presença do Pai. E vai falar: Pai, governa sobre esse lugar. Pai, muda a nossa forma de pensar. Pai, me ajuda a enxergar as verdades do reino. Se você não experimentou ainda a reconciliação plena no teu coração com o Pai, fecha os teus olhos aí onde você está. Agora não olhe para mim, fecha os teus olhos. E aí onde você está, abre as tuas mãos. Sabe, como um filho que vai receber do seu pai. E começa a chamar pela presença dele. Fala: Pai, eu te dou permissão para vir. Eu te dou permissão, Senhor, para transtornar a minha vida. Eu te dou permissão, Pai, para você governar sobre a minha casa. Eu te dou permissão para você governar sobre a minha vida. Aí onde você está, começa a falar com o Pai. Fala: Pai, tira de mim a vergonha. Jesus, tira de mim a culpa. Me ajuda a enxergar as verdades que você falou sobre mim. Vem, Espírito Santo, mais da tua presença. Aumenta a tua presença, Espírito Santo. Aumenta a tua presença. Essa casa é uma casa da presença.
Não fique atrapado no teu passado. Não fique atrapado no teu passado. Pede para Ele: Senhor, muda a minha história. Senhor, me ajuda a ver as verdades do reino. Senhor, tira de mim toda comparação. Ele te fez único, Ele te fez única. Ele quer te usar do jeito que você é. Ele quer usar você. Espírito Santo, vem com liberdade. Senhor, oramos nesse momento, Senhor. Todo jugo no nome de Jesus. Todo jugo demoníaco no nome de Jesus agora é repreendido. No nome de Jesus. Traz luz, Senhor. Ilumina, ilumina o entendimento. Ilumina com a tua verdade, Senhor. Ilumina nosso entendimento, Senhor. Chega rabababai, chega com dororo bababai. Eu quero declarar com vocês. Na verdade, eu vou declarar alguns versículos. Você só vai falar amém, tá bom? São alguns versículos que declaram que nós somos filhos de Deus. Eu vou ler bem rapidinho. 2 de Coríntios 6,18 fala assim: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Gálatas 3,26 fala assim: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Gálatas 4:6-7 fala assim: agora vocês já não são escravos, mas filhos de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Efésios 1:5 fala assim: e Ele nos predestinou para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 1 de João 3:1 fala: veja o quão grande é o amor que tem concedido do Pai, que fomos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. 1 de Pedro 2:9 fala assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! 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 Meu irmão, qual é o teu nome? Você. Qual é o seu nome? Hã? Glauco. Eu vejo que ele está sobre você. Faz uns minutos atrás eu sentia que ele está sobre você. Sabe, eu vejo você como cheio de sacolas pesadas. E eu sinto como Jesus está tirando cada sacola dos teus braços, do teu pescoço. Ele está trazendo uma nova identidade para você. Você é uma nova criação. As coisas velhas passaram, se fizeram todas novas. Então, não olhe mais do passado para o presente. O Senhor te fala, começa a se olhar do futuro para o presente. Eu não sei por que você é conhecido, mas você vai ser conhecido por um cara que por onde ele vai, ele leva a identidade que ele é. Por onde você vai levando essa identidade. Você vai derramando o amor do Pai por onde você vai. Ele vai fazer uma obra na tua casa. Poderosa. Poderosa.
Ele nos reconciliou para que nós reconciliássemos outros. Deus quer limpar os teus pés para que você caminhe ligeiro. Não tenha medo de avançar, igreja. Não tenha medo de avançar. Você é tudo aquilo que a palavra diz que você é. Se desfaz de toda acusação que o Satanás tem colocado sobre você. Você é pura. Você é puro. Ele está purificando nossos corações nesse tempo. Vem tempos difíceis lá na frente, mas também vem tempos gloriosos para a igreja. Porque Deus até hoje está invicto. Sabe o que é isso? Ele não perdeu nenhuma batalha. Ele é o Deus do maná no meio do deserto. Ele é o nosso Pai. Ele é o teu Pai. Sabe, eu não sei se eu tenho conseguido passar para vocês aquilo que está dentro de mim. Mas Deus nesse tempo está chamando filhos e filhas que manifestem o seu reino. E só um filho e uma filha conseguem fazer isso. Só um filho e uma filha conhecem profundamente o coração do Pai. E Ele quer se manifestar através dos seus filhos. Deus vai fazer coisas gloriosas no meio dos jovens aqui. É por isso que vocês precisam acreditar naquilo que Jesus fez na cruz. A cruz aponta para a restauração de todas as coisas. Vocês não têm que ser dominados pela carne. Vocês não estão presos à opinião de outras pessoas. Vocês são livres pela sangue do Cordeiro. Amém? Deus abençoe vocês. É isso, meu irmão.